Bom, mas e se eu tô, né, desconfiada de que algo está acontecendo, né? Como é que a gente fala com essa criança ou com essa vítima que já tá mais, né, mais adulta, mas que sofreu o abuso na infância? Acho que a primeira coisa é, por mais que ele seja um assunto, né, espinhoso, difícil, que mexe até mesmo com os nossos traumas, é não ter medo do assunto, né? Quando a gente vai falar com alguém, se preparar, respirar, tomar água, mas não ter medo de que do que vai vir, né? Assim, estar preparado para o que vai vir, se eventualmente isso se confirmar, né? Então a gente precisa estar disponível ali para a situação, para entender, para realmente entender o que está acontecendo. A segunda coisa é que a falta de informação é uma ferramenta do abusador, né? Então, quando a criança não sabe se proteger, a criança não tem acesso a uma educação autoprotetiva de qualidade, a criança ela tá não está sendo observada. Então, o abusador ele tem um radar para identificar crianças, principalmente, né, crianças que estão vulneráveis ao acesso dele. Então, essa falta de informação, ela é uma ferramenta preciosíssima para o abusador. Em contrapartida, a informação é a nossa melhor ferramenta. Perguntar diretamente para uma criança, lembra que eu falei no primeiro vídeo que a criança ela responde, ela conversa de outra maneira, né? Não de um olhar adulto, ela conversa do jeito dela, do jeito que ela entende que ela pode falar. Então, se a gente perguntar muito na lata, assim, perguntar de bate-pronto, ela pode falar, opa, não é, não tô, né, não tá acontecendo nada. Ou se a gente perguntar se alguém está abusando dela, né, se ela não sabe nem o que significa isso, provavelmente ela não vai conseguir responder que sim ou que não, né? Então, perguntas muito diretas podem afastar. A quarta coisa é que a gente precisa estar aberto para acolher, né? Acolher significa estar disposto, né? Estar ali, ser porto mesmo para aquela pessoa ou para aquela criança, né? É não julgar, é não estar na posição de alguém que vai fazê-la fazer algo ou falar algo que ela não queira. Então, às vezes precisa de muita paciência, às vezes precisa de muita conversa para a gente conseguir chegar a algum lugar. Bom, além disso, não fazer perguntas que vão intimidar essa criança, né? Que não são pertinentes ao assunto. Então, quando a gente pergunta da roupa, por exemplo, mas que roupa que você estava usando? Mas você não estava muito perto? Mas você estava dançando na frente dele? Nada disso importa. A gente precisa lembrar sempre que, independente de qualquer coisa, a culpa do abuso, ela é sempre do abusador. Ela é sempre. Não existe gatilho numa criança que está usando fralda. Não existe gatilho numa criança que está ali peladinha porque está calor, né? Então, assim, a culpa é sempre do ser que cometeu o abuso. Então, é importante que a gente faça perguntas pertinentes, né? Não perguntas que tenham cunho de julgamento para essa vítima. Além disso, a gente precisa reforçar a importância e a coragem dessa pessoa que está contando, né? Então, quando uma criança, por exemplo, e principalmente, né, quando ela é muito novinha, ela resolve contar, ou um jovem, ela passou por toda uma elaboração, né? Por mais que não seja uma elaboração super complexa, né? Ela passou por isso, porque ela precisou passar pelo não entendimento, pela vergonha que ela tá sentindo, por uma série de sentimentos que ela não entende, inclusive, para conseguir falar. Então é muito importante que a gente valorize o quanto essa criança, o quanto esse jovem, né, e até mesmo quem conta na idade adulta, tá sendo muito corajoso em falar daquilo, né? Tá sendo muito
muito forte nesse processo. E é muito importante que a gente valorize isso, porque isso também dá mais força para que essa vítima consiga prosseguir. Além disso, por exemplo, quando a criança é muito novinha, a gente se utiliza muito de observar desenhos e brincadeiras, né? Como que ela tá brincando entre os bonequinhos dela, né? Entre a boneca e o boneco. O que ela tá fazendo, né? Que desenhos ela tá fazendo desses momentos em família, desses momentos com o adulto cuidador. Então, quando a gente olha para esses desenhos, pede para a criança explicar, isso ajuda muito a gente entender se está acontecendo algo, né? Se essa criança está sofrendo algum tipo de abuso ou não. Além disso, um ponto muito importante, né, é que a gente consiga gerar empatia com essa criança. Quando a gente vai perguntando de uma maneira mais sutil, lembra, o abusador é sutil, então a gente precisa seguir a mesma técnica, né? Então, a criança, ela já sofreu uma quebra de confiança quando ela se abriu para uma intimidade, né, de um jeito, não no conteúdo sexual, mas numa intimidade no conteúdo afetivo, com esse abusador, e ele literalmente traiu essa confiança, porque ele usou essa intimidade afetiva de uma maneira erotizada. Então, ela já teve uma confiança quebrada. Então, é importante que a gente não quebre novamente essa confiança, gerando justamente empatia com ela e entendendo, né, em que momento é que ela tá, como e em que maneira ela quer falar. Então, o mais importante é que a gente proteja a criança, né? Ela tá, principalmente se ela estiver em risco iminente. Então, a gente precisa ser esse adulto responsável por essa criança, né? Lembra que eu falei ali no começo que o ECA diz que toda criança é nossa criança. Então, esse é o nosso papel, ser a proteção dessa criança.